Começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, edição das Olimpíadas. Todo mundo sabe, né? Era para ter acontecido no ano passado, mas a pandemia obrigou a esse evento ser adiado por um ano. Foi o melhor, né, a ser feito, né? A abertura aconteceu hoje cedo, horário de Brasília, por volta das 8 da manhã. E o grande destaque, o que chamou a atenção de todos, foi a ausência do público. Os amigos, eu não sei se alguém aqui assistiu? Um trecho, pelo menos? Poxa, eu confesso mesmo que eu tinha esquecido que a abertura da Olimpíada era hoje. Eu tinha esquecido. Não tem muita gente. Não. E eu vi uma imagem do estádio vazio só, e eu lembrei de Akira, sabe? Do filme do Katsuhiro Otomo, né, da animação de 88, que é uma Tóquio pós-apocalíptica e tem um estádio vazio assim. Eu falei, bom, só falta cair uma mega bomba atômica aí que vai ficar igualzinho. Sadovski já tá dando a primeira dica, né? Desenho Akira. É um clássico, né, Sadovski? Akira é espetacular, cara. O mangá foi incrível e o filme é mais incrível ainda. 88, olha só, faz tempo já que saiu Akira. E eu sempre recomendo, assim, eu não sou o cara de mangá e tal, não gosto muito de ler. Eu leio algumas histórias, mas Akira é uma obra-prima irretocável, né? O filme, então, é um absurdo. E a história de que ia ter um filme com atores reais? Eu já ouvi isso 500 vezes, não vai ter. Até agora não, né? Esses projetos às vezes demoram até 20 anos para sair da gaveta, né? Para você achar o momento certo. Não faz sentido você fazer Akira com personagens como Kaneda e Tetsuo e colocar um monte de ator americano no filme, né? Não dá. Então você tem que organizar a história de modo com que ela seja respeitosa à história original e que não perca nem nada do seu impacto. Então tem que esperar um pouco mais aí, ver como é que, se é que vai sair. Akira, para quem quiser, tá na Netflix. Voltando a falar das Olimpíadas de Tóquio 2020, caso os Jogos Olímpicos do Japão de Tóquio fossem cancelados, o Japão ia ficar com prejuízo de aproximadamente 25 bilhões de dólares. É muita grana, hein? É muita grana, né? Muita grana. O fato deles terem adiado um ano já fez essa Olimpíada se tornar a Olimpíada mais cara de todos os tempos. Mas um outro destaque dessa Olimpíada japonesa é a quantidade de cancelamentos antes do evento começar. Cancelamento no sentido rede social. Um dos diretores do evento, Hiroshi Sasaki, ele teve que pedir demissão na semana passada, depois de comentários gordofóbicos que ele fez. Esses comentários foram parar nas redes sociais. Ele teria feito um trocadilho com a participação de uma comediante famosa do Japão, a atriz Naomi Watanabe. Tem a foto dela aí, Leandro? Você pode jogar no ar enquanto eu tô falando aqui. Ele fez um trocadilho com ela, chamando a participação dela na abertura dos Jogos Olímpicos de Olimpígue. Pig com G no final, que é porco, né, em inglês. E aí o comentário que ele fez pegou super mal, enfim, a pressão foi grande, ele acabou pedindo demissão. No mês anterior, o presidente do comitê organizador japonês, o senhor Yoshiro Mori, também foi demitido por ter feito comentário que foi considerado machista nas redes. Ele reclamou das reuniões executivas para organizar as Olimpíadas, que envolviam muitas mulheres. Ele disse que as reuniões demoravam muito. Aí abre aspas do comentário do ex-presidente do comitê organizador. Ele disse assim: quando você aumenta o número de mulheres na reunião, o tempo para falar não é limitado, elas têm dificuldade para terminar, o que é muito irritante. As reuniões se tornam longas e elas adoram competir umas com as outras. O cara podia guardar esse comentário pra ele, né? Pra que postar isso, né, gente? Qual é a necessidade de tornar público um comentário desse? Hoje em dia nesse mundo que a gente vive, que obviamente, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, porque não é mimimi, não é nada disso, é respeito. E me parece que respeito, às vezes, é um predicado aí que vem e vai, né? Então,
a familiaridade da fala e aquela coisa de tipo não vai dar em nada, ou é frescura e tal, parece que toma conta da cabeça de alguns caras de vez em quando, que eles soltam uma dessa, mas assim, o mundo tá vigilante, cara, não tem como a gente voltar, sabe? Não tem como saltar para trás. Não podem achar que é frescura, que é mimimi, que é o que for, mas não é uma questão de respeito só. Então, se a pessoa não respeita com, por favor, respeite, vai respeitar quando vai ser cancelado, quando vai ser limado no convívio social. E esse é o mundo novo. Eu até acrescentaria uma coisa aí, porque assim, é claro que o mundo continua sendo mundo no ambiente privado. As pessoas continuam fazendo os comentários mais escabrosos, né, para as pessoas que conhecem e tal. Agora, é claro, essa coisa da vigilância constante, todo mundo está sendo o tempo todo assim, olhado, né, e cancelado quando se diz alguma coisa que agora não cabe mais no mundo atual. Assim, eu acho que essa coisa tende a um equilíbrio no futuro. Eu acho que esse é um momento em que isso apareceu e parece uma avalanche de proibições e de interditos e coisa e tal. Eu espero, né, é mais uma esperança do que uma certeza, que essas coisas se equilibrem no futuro, né? Que a gente não precise ser tão, como é que se fala? Irredutível, né? No cancelamento de uma pessoa, porque ela falou uma coisa que há 3 anos atrás todo mundo falava, irritava algumas pessoas e amanhã todo mundo tinha esquecido, né? Então eu acho que uma hora isso tem que entrar num certo equilíbrio, porque eu acho que a coisa está um pouco descompensada no momento, as pessoas estão sendo canceladas e culpabilizadas e tiradas de circulação por conta de coisas que antigamente a gente nem esquentava a cabeça, né? Então vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas tem que ter, né? Mas tem que ter uma vigilância. Eu acho que as coisas grandes, os grandes problemas, eles surgem de pequenos detalhes, né? Eu acho que a história está, inclusive, para mostrar que pequenos eventos geram grandes eventos. E aí eu acho que determinados comentários, ainda mais em relação a minorias, né, falando da gordofobia, LGBTs e todas essas outras que sofrem tanto no mundo, né, por conta de vários problemas. A gente está falando de gente que não consegue trabalho, de gente que sofre violência, de gente que sofre bullying na escola. Cada vez que alguém que tem um papel importante, como representante ali no caso desse da Olimpíada do Japão, político, uma pessoa influente, cada vez que ela se manifesta em rede social, que tem uma amplitude, um alcance muito grande, ela semeia algum tipo de pensamento preconceituoso em relação àquela pessoa. Então eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que às vezes essa cultura do cancelamento ela pode ser um pouco oversize. Eu acho que ela pode ser um pouco maior do que ela deveria ser. Mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento a esses pequenos comentários que muitas vezes são disfarçados de bom humor, ou de uma piada, ou de uma coisa frugal. Eu só falei, mas sabe, contei como a gente fazia antigamente. Porque é desses pequenos comentários que você começa a sedimentar preconceito na cabeça das pessoas. Então, eu acho que a gente, sim, há um exagero nessa cultura do cancelamento, mas a gente tem que ficar muito atento à repercussão que esses comentários têm na cabeça das pessoas, principalmente aquelas que estão formando personalidade e que vão julgar essas minorias dali por diante. Olha, eu confesso que eu não entendo muito bem ainda como funciona o cancelamento. Como é que se elegem as pessoas que devem ou que não devem ser canceladas? A gente acabou de citar o exemplo aqui de um cara, eu não conhecia, mas ele parece que era famoso lá no Japão, é um publicitário bastante conhecido lá no Japão, que seria o responsável por um dos diretores de criação do evento de abertura das Olimpíadas. E aí ele chamou a atriz comediante, que é famosa na TV japonesa, ele usou a palavra pig para fazer um trocadilho com Olympique, porque ela é gordinha. O que tem de gente aqui conhecida, famosa, que já chamou a Joyce Hasselman de Peppa Pig, de Miss Pig dos Muppets, eu não vi ninguém ser cancelado. Ontem teve o episódio, nós já vamos comentar aqui o episódio, a notícia em que ela revelou que se machucou, enfim, isso está sendo apurado, mas ontem o Roger, da banda Ultraje Rigor, que tá lá no programa do Danilo Gentili, ele postou lá o boneco da Miss Pig dos Muppets, apanhando numa cena que ele catou da internet e fazendo piada com a agressão que ela supostamente teria sofrido. O Roger não é cancelado? Eu não entendo muito bem como é que funciona o critério.
quem merece e quem não merece ser cancelado e quem é que determina isso. Acho que o Roger já foi cancelado há muito tempo, hein? O Roger é cancelado? Eu não sabia. Há muito tempo. Cancelado por quem? Ele fala desse público dele. O lance, Aldrin, é que tem uma fatia do público, e a gente fatalmente vai acabar falando de política também, né? Tem uma fatia do público que acha que isso tudo é uma grande frescura e plá, esse negócio tudo. No próprio chat aqui do programa, no YouTube da Energia 97, a gente vê, sabe, uns boca aberta lá falando umas bobagens, porque são pessoas preconceituosas, são pessoas ignorantes, e os ignorantes atraem os outros ignorantes. Então eles ficam no cercadinho da ignorância, e de cercadinho essa turma entende bem, né, porque o grande líder dele fala pro gado dele no cercadinho todo dia, eles acham que tá tudo bem. Mas eles vivem nessa bolha da ignorância sem saber que o mundo real não está dando nenhuma bola para eles mais. Então, assim, pessoas que ficam promulgando esse tipo de pensamento, eles só são aceitos entre seus pares. Mas quando sai quando bota o pezinho no mundo real, não vai achar. A gente vê o caso do próprio Siqueira Júnior, né? Quantas empresas já saíram fora de anúncio do programa dele? Mais de 70 a essa altura? Então, assim, mais de 80. Mais de 80? Quando as coisas o dedo é apontado para um homofóbico, que é homofóbico em rede nacional, e continua batendo o pé e sendo homofóbico, ele vai sentir no bolso. Então eu duvido que o Roger, que alguém vá protagonizar alguma campanha publicitária ou vai entrar num programa bacana para poder falar. Ele está na bolha dele, na bolha dele ele funciona. Sabe? Então, ok, assim, ele tá na bolha dele. Agora, dizer que ele foi cancelado, eu não sei o que vocês entendem por cancelado. Cara, ele não perdeu emprego. Ele não vai ser cancelado, porque pra bolha dele ele é um exemplo. Ele não perdeu emprego, ele continua na segunda maior emissora do país, num programa de destaque na grade dessa emissora. Então, mas o que é ser cancelado? Tem milhares de seguidores. Então, é isso que eu queria saber. Eu não entendo muito bem qual é o critério. Foi isso que eu coloquei no início. O que é ser cancelado? Ele foi cancelado. Você tá dizendo que o Roger foi cancelado. Se a gente for nessa pegada, eu já fui cancelado horrores aí também, né? Por pessoas que não topam o que eu falo. E tudo bem. Existe um estigma desse lance da cultura do cancelamento, que, como o Mauro falou, eu acho que às vezes ela dá um passo muito maior do que deveria e abraça coisas que eu acho que são um total exagero, mas no fim das contas talvez a gente limpar a nossa própria bolha, a gente fazer com que o nosso convívio e as coisas que a gente consuma não sejam pautados pelo ódio, ou pelo preconceito, ou pelo racismo, ou pela homofobia. Então, se para mim a cultura do cancelamento é tirar essas pessoas do meu convívio, então eu cancelo um monte de gente e tudo bem. No geral, eu não sei se existe uma consequência prática, sabe? A Juliana Paz, quando ela falou aquelas bobagens dela, ela não foi cancelada e perdeu o contrato dela com a Globo. Exato. Ela tá lá. Perde o quê? Algumas oportunidades profissionais, sim, ela perde. O respeito de alguns dos pares dela, sim, ela perde. Exatamente. É isso? Acho que não, sabe? Porque esse momento divisivo que a humanidade vive, né? Principalmente depois que a maior potência do mundo teve uma pessoa ridícula como presidente por 4 anos, que foi o Donald Trump, e que tentou normalizar um monte de coisa que não se pode ser normalizada, as pessoas vão ficar se juntando nesse tipo de bando, né? Então, se existe uma escolha entre a civilização e a barbárie, eu prefiro ficar sempre do lado da civilização. Há quem ache tudo bem chamar uma moça que é gorda de porca e achar isso engraçado. Não é engraçado. Então, não é como o limite do humor, né? Eu acho que o humor não tem limite nenhum, e eu acho que o humorista pode fazer piada com absolutamente tudo, contanto que essa piada seja engraçada. Quando ela passa a ser só ofensiva... Exatamente. Eu não sei onde está a linha, né? Mas é claro, vai ter gente que vai continuar dizendo que é mimimi, que é exagero, que blá blá blá. Então, tudo bem, paciência. Isso também, gente, eu acho que tem 2 pontos aí que eu acho que vale a pena a gente comentar. Então, primeiro,
as redes sociais, elas ampliaram e amplificaram as vozes de praticamente todo mundo que nelas estão, né? Então, tem esse detalhe. Então, aquilo que antigamente era uma coisa de grupo, era uma coisa da escola, era uma coisa... Não, hoje a pessoa vai lá na rede social e solta aquele negócio lá, e isso é ampliado e amplificado horrores, né? Então, eu também acho que precisa haver uma espécie de conscientização que o mundo mudou e que agora você precisa ter um pouco mais de cuidado com o que você fala, nem tudo que você pensa você deve expor e tal. Então, eu acho que a gente precisa se conscientizar disso. É correto que seja assim. Nem tudo é frescura, nem tudo é mimimi. Tem coisa que é verdade, né? E que essas pessoas que se sentem ofendidas, elas se sentem ofendidas desde sempre, né? Então, essa coisa do bullying na escola, quando apareceu a palavra, tendeu a um certo exagero, tal, tudo bem. Mas tem mesmo, né? Crianças e jovens que sofrem na escola por conta disso. Eu tenho alunos que sofrem por conta disso, né? Então não é uma besteira. O que a gente precisa é um nível de conscientização que leve a gente a compreender que esse é um novo momento do mundo, né? Então por isso que eu digo que eu espero que tenha um equilíbrio nisso num futuro próximo. A outra coisa que é em relação a quem deve ser cancelado ou não, eu acho que também está no seguinte sentido. A gente sabe que determinadas pessoas são mais passíveis de compaixão do que as outras, né? Por quê? Porque a cultura do cancelamento, né, querendo ou não, a gente pode até questionar, mas ela vem de um espectro político específico, né? Então, as pessoas que estão dentro desse espectro político, elas recebem solidariedade. Se você não está dentro desse espectro político, você não recebe solidariedade. Imagina se o Roger tivesse feito isso com, sei lá, uma mulher uma deputada do PSOL, por exemplo. Fatalmente, a repercussão seria maior. Então isso a gente também não pode fechar os olhos e fingir que não acontece, porque assim, quem geralmente pratica essa cultura do cancelamento e vai para cima e não sei o quê, são as pessoas que têm um espectro político específico, as pessoas mais à esquerda, né, que tem esse tipo de cultura do identitarismo e tal, e que fica patrulhando esse tipo de coisa e tal. Então eu acho até que, em certo sentido, tem que patrulhar os exageros. Agora, que determinadas pessoas são mais dignas de receberem solidariedade do que outras, isso fatalmente acontece. Então, dentro desse equilíbrio que eu espero que um dia aconteça, eu acho que a gente também precisa equilibrar politicamente essas coisas para que a gente não veja, de um lado, ocorrendo injustiça porque a pessoa não está na minha bolha, e de outro lado, ocorrer um exagero no cancelamento porque a pessoa é da minha bolha, né? Então, eu acho que a gente precisa equilibrar o jogo aí também. Muito bom. Dica de filme, série, livro, música, videogame, o que vocês quiserem sobre Japão. Quem tem aí? Eu tenho aqui. Eu tenho. Já quero falar desde já. Opa. Olha aqui, ó. Esse livro aqui é uma maravilha. É uma coisa maravilhosa. O Silêncio, de Shusaku Endo. Como é que é o nome? Que o Scorsese fez o filme. O Silêncio. O Silêncio, de Shusaku Endo. Shusaku Endo. Deixa eu colocar pertinho aqui. Tá ao contrário, né? Shusaku Endo. Exatamente. Isso aqui é uma obra-prima. É uma obra-prima que fala sobre a catequização, né? Ou as missões católicas no Japão imperial, quando era proibido, né? Então o Scorsese fez o filme, O Silêncio. Maravilhoso. Né? Que eu acho que deve ser de 2015, 2000 e alguma coisa aí. Ele filmou esse livro, ficou anos produzindo e tal. Que é isso, é uma missão católica no Japão, na época imperial, quando era proibido ter qualquer outro tipo de religião lá. Então os missionários são torturados e um deles, ele apostata da fé. Então, aí um outro missionário é mandado para lá para ver se encontra esse que apostatou, porque ele está desaparecido, né? É o Liam Neeson e com o... Como é que é? Andrew Garfield, não é o nome dele? É esse? Andrew Garfield e Adam Driver. É isso aí. Então é um belo filme, mas o livro é absolutamente maravilhoso, é uma obra-prima. Leiam, procurem aí, tem edições mais novas, a minha velhinha do Círculo do Livro. Mas tem edições mais novas.
Leiam o Silêncio. Ô, professor, o livro é melhor que o filme? O livro é melhor que o filme. É muito melhor que o filme, aliás. O Scorsese, ele pegou esse livro em 88, quando ele estava fazendo A Última Tentação de Cristo, e ele ficou quase 2 décadas tentando transformar, mais de 2 décadas, na verdade, né? Tentando transformar o livro em filme, porque é um livro complexo, né? Exatamente. Transformar a narrativa literária numa narrativa audiovisual, no caso desse livro, foi bem difícil. É um filme que foi pouquíssimo visto, né? Ele teve um certo destaque no Oscar quando ele saiu. Foi uns 3, 4 anos, talvez um pouquinho mais. 2016. Eu acho o filme absolutamente brilhante dele, como quase tudo que o Scorsese faz, mas é um filme difícil. É um filme bem difícil. Eu ia falar isso, é um filme difícil de ver, mas é muito bom. Tá no Telecine Play. Boa dica. Quem mais tem dica aí sobre o Japão? Eu tenho música, mas é uma música, tem um contexto legal. Vou falar de uma cantora que ficou famosa no mundo inteiro recentemente porque ela simplesmente se tornou a mulher de um dos homens mais ricos do mundo. Estou falando da cantora Grimes, que é casada, juntada, amaseada ali com Elon Musk, dono da Tesla, com quem tem um filhinho que eu não consigo pronunciar o nome, porque é um nome de robô, uma coisa muito... Chama de Zé, chama de Joe. É difícil falar o nome, tem vários símbolos, enfim. Mas a Grimes, que é essa cantora, que na verdade se chama Claire LeBouche, é uma cantora canadense de Vancouver, ela faz um som que, embora cante em inglês, é absolutamente inspirado pela cultura pop japonesa, pelos animes, mangás, hentais e tudo mais. Todas as músicas dela têm um toque ali, ela se veste, ela usa cosplay quando ela faz os shows. Então é um som completamente diferente, eletrônico, experimental, doidão. Para quem, por exemplo, pratica corrida, para quem faz spinning, faz ginástica, eu recomendo um disco dela. Ela lançou 5 discos. Ela tem um disco chamado Art Angel, que ela lançou faz mais uns 4 anos. Se você é praticante de esportes radicais, gosta de correr, coloca esse disco, tá nos streamings, aí tá nos lugares todos, as plataformas todas, põe o fone de ouvido e vai correr. Ela lançou o último, chamado Miss Anthropocene, né, de misantropo, né, ela deu até uma dica de que não é muito chegada na humanidade, né, assim como Elon Musk também, eu acho que talvez não seja. E esse último disco dela também tem influência japonesa, só que é mais etéreo, é uma coisa mais aí haikai, mais poesia japonesa, uma coisa meio Enya. Pra quem não lembra da Enya, a Enya era uma cantora de New Age lá nos anos 90, que fez muito sucesso. Ela faz um som mais Enya. Mas para quem curte, quer conhecer o pop japonês, a cultura japonesa, por uma cantora que não é japonesa, mas é a mulher do cara que hoje comanda a tecnologia nos Estados Unidos, que é o Elon Musk, conheça Grimes, é Grimes, Grimes, né? Grimes, que para mim é hoje provavelmente a cantora pop mais legal que existe na face da Terra de todos os tempos. E olha, para mim eu gosto mais dela do que da Madonna. Então, Grimes... Ô, louco, olha a heresia do Mauro aí. Eu invisto nela, eu invisto. Vai ouvir, depois a gente comenta. Quem tá ouvindo aí, vai ouvir em casa, depois comenta aí. Eu tô velho, Mauro, eu tô velho porque meus amigos falam que eu parei de ouvir música há 15 anos, né? Então eu ouço sempre as coisas mais antigas porque o meu garimpo, né, que eu fazia muito quando eu viajava muito para fora do Brasil para trabalhar, né, para entrevistar gente. E na época que tinham grandes lojas de música, né, eu ia muito na Virgin, eu ia na Tower, e eu comprava toneladas de discos, de coisa nova para poder descobrir. E eu não entrei muito na onda dos Spotifys da vida, né? Do mesmo jeito que eu gosto de mídia física para filme ou para leitura, eu gosto de mídia física para ouvir música também. E isso limita minhas opções, porque eu sou um velho chato. Então eu sei que foi lançado agora um disco novo do Wallflowers, que é uma banda que aconteceu nos anos 90 e deu uma sumida, e eu ouvi muito de orelhada assim, o disco novo, eu achei bem legal, vou prestar mais atenção. É com o Jacob Dylan, né? Não é o filho do Bob Dylan? Exatamente, é o filho do Bob Dylan. Jacob, é isso mesmo. Então vou ver se vale a dica para semana que vem falar do novo disco do Wallflowers aqui. Que não tem nada a ver com o Japão, né? Você tá furando o roteiro mais uma vez, é isso? Absolutamente. Bob Dylan já fez turnê no Japão, então o filho tem aí uma conexão que a gente tá enxergando, sem vergonha. Eu acho que tá aqui na sexta-feira e falando de coisas. Não, às vezes você já deu a dica de Akira. Você já deu a dica de Akira, valeu, foi muito bom. Sobre o Japão, vou deixar uma dica: 2 temporadas na Netflix de Midnight Tokyo Stories.
É uma série diferente, um ritmo diferente, uma dinâmica diferente. Um restaurante noturno que funciona lá no Japão e recebe personagens esquisitos. É muito bacana, vale a pena você conhecer. Você vai, é uma imersão na cultura japonesa, bem legal. E dá fome. E dá fome, é isso aí. A grande verdade.